Olá a todos e obrigado por estarem aqui. Hoje vamos falar sobre duas condições do neurodesenvolvimento: o TDA, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e a dislexia. Estamos muito felizes por receber a doutora Raquel Gol para esta conversa. Ela está nos acompanhando de Londres. A doutora Gol é uma das principais especialistas do Reino Unido no papel da nutrição no TDA e em outras condições do neurodesenvolvimento. Ela obteve seu doutorado em neuropsicologia infantil no Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres, onde sua pesquisa explorou a relação entre os ácidos graxos ômega 3 e os sintomas do TDA, o desempenho da memória e a regulação emocional, utilizando atividade cerebral e registros de EEG. Ela também trabalhou como pesquisadora convidada nos Estados Unidos, no Instituto Nacional de Saúde em Maryland, contribuindo para o primeiro ensaio clínico do mundo sobre o papel dos ômega 3 nos processos cerebrais relacionados à recompensa em adultos com TDA. Além disso, a doutora Gol é autora do livro Smart Foods for TDA and Brain Health: How Nutrition Influences Cognitive Function, Behavior and Mood. Tem um exemplar aqui, e é um ótimo livro, com histórias reais, sugestões baseadas na ciência sobre nutrição e uma leitura altamente recomendada. E além de tudo isso, ela também é a orgulhosa mãe de uma criança com TDA. Bem-vinda, doutora Gol. Muito obrigada. Que bela introdução. Gostaria de começar pelo início da sua trajetória na neurociência nutricional. Sua transição para essa área é fascinante e parece que sua experiência pessoal moldou sua paixão por esse campo. Você poderia compartilhar com nossos ouvintes como essa jornada começou? Sim, absolutamente. Eu era uma mãe relativamente jovem e trabalhava no setor imobiliário, como os americanos chamam, em um lugar bastante famoso de Londres chamado St. John's Wood, na Abbey Road, que foi a capa de um álbum dos Beatles há muitas décadas. Meu filho estudava em uma escola que ficava literalmente a poucos passos do meu escritório. Eu adorava o meu trabalho, mas percebi que meu filho estava tendo dificuldades para se adaptar à pré-escola e ao primeiro ano do ensino fundamental. Os professores reclamavam de um comportamento levemente disruptivo, como inquietação e rabiscar na mesa. Quando o professor falava, meu filho desenhava e fazia pequenos esboços. Hoje sabemos que isso, na verdade, ajuda crianças com déficit de atenção, pois melhora sua capacidade de concentração. Mas naquela época, é claro, não tínhamos esse conhecimento. Então, meu filho estava inquieto, agitado e enfrentando dificuldades. Foram muitas reuniões e eu busquei a ajuda de psicólogos educacionais, psicólogos clínicos e, por fim, psiquiatras infantis e adolescentes, que diagnosticaram meu filho com TDA e dislexia. Eu sabia muito pouco sobre essas condições do neurodesenvolvimento. Depois de muita reflexão, decidi que precisaria deixar minha carreira no setor imobiliário. Optei por me matricular na universidade como estudante madura para cursar uma graduação em psicologia, na tentativa de entender melhor esses diagnósticos. E isso acabou se transformando em 14 anos de estudo. Então, foi uma jornada e tanto. Sabe, é interessante. Muitos pais de crianças neurodivergentes desenvolvem uma determinação inabalável para compreender melhor as necessidades dos filhos. A sua história é um exemplo inspirador disso. E muito obrigada pelo que você faz, porque acredito que muitas pessoas, muitos pais e muitas crianças já se beneficiaram e continuarão se beneficiando. Gostaria de falar um pouco sobre a compreensão do TDA e da dislexia. Ultimamente tem havido muitas discussões sobre o TDA, especialmente nas redes sociais. Muitas figuras influentes como Paris Hilton e Trevor Noah compartilharam abertamente seus diagnósticos. E com tantos sintomas sendo amplamente discutidos, algumas pessoas podem se perguntar se seus filhos se encaixam em algumas dessas categorias. Às vezes até eu penso nisso. Conheço muitas pessoas que podem se encaixar em pelo menos uma ou duas dessas descrições. E me pergunto se deveríamos prestar mais atenção. Então, você poderia nos ajudar a definir cientificamente o TDA e a dislexia para os nossos ouvintes e compartilhar alguns dos primeiros sinais que os pais devem observar ao considerar um diagnóstico? Sim, com certeza. O TDA, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é considerado uma das condições neurodesenvolvimentais mais prevalentes diagnosticadas na infância. É uma condição que existe em diferentes culturas, sendo diagnosticada na Ásia, África, Europa e em outras partes do mundo. As estimativas globais de prevalência indicam que afeta entre 6% e 11% da população.
Os sintomas normalmente aparecem no período de desenvolvimento infantil, geralmente antes dos 12 anos de idade. No entanto, no caso do meu próprio filho, olhando para trás, consigo reconhecer sintomas já aos 2 ou 3 anos. O TDA pode persistir na vida adulta em pelo menos 65% dos casos, e essa estimativa provavelmente ainda é conservadora. Embora muitas pessoas desenvolvam mecanismos compensatórios para lidar melhor com a condição, os sintomas podem ser menos evidentes na idade adulta após um diagnóstico infantil. A etiologia do TDA é complexa. Há evidências de que envolve uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Os fatores ambientais incluem desde deficiências nutricionais, que são minha principal área de pesquisa, até privação, trauma, exposição a toxinas, doenças infecciosas e outros elementos. É uma interação complexa entre a genética e o ambiente, e as pesquisas mais recentes sugerem que o TDA pode ser uma manifestação epigenética. As características principais incluem a presença de 6 ou mais sintomas de uma das 3 apresentações: desatenta, hiperativa impulsiva ou uma combinação das duas. Frequentemente, indivíduos com TDA apresentam dificuldades cognitivas ou neuropsicológicas, especialmente em funções executivas do lobo frontal, que envolvem habilidades como tomada de decisão, planejamento, organização, antecipação e regulação emocional. Também é comum observar o que chamamos de déficits motivacionais, o que pode fazer com que tanto crianças quanto adultos tenham dificuldades em se manter focados e motivados em suas atividades. Isso pode ser potencialmente mediado por níveis mais baixos de dopamina. A dopamina não está apenas associada à recompensa, é o que nos motiva a sair da cama pela manhã. É importante notar que os sintomas comuns incluem procrastinação, distração, devaneios mentais, desorganização, comportamento impulsivo, ou seja, agir primeiro e pensar depois. Há também uma tendência à automedicação, sobre a qual podemos falar mais tarde, especialmente em adultos. Existe um aumento de 50% no risco de desenvolver transtornos relacionados ao uso de substâncias e outros comportamentos viciantes. Pouca ou nenhuma filtragem ao falar, ser muito falante, dominar conversas, interromper frequentemente os outros, dificuldade em concluir tarefas, inquietação cognitiva e uma tendência maior à depressão e à ansiedade. No entanto, também há grandes pontos fortes. Em alguns casos, há habilidades excepcionais. Em minhas próprias pesquisas, descobri que o QI está dentro da curva normal de distribuição. Pode ser médio, acima da média ou abaixo da média, e a capacidade intelectual varia, assim como na população geral. Você tocou em muitos pontos e tenho várias perguntas para aprofundar, mas quero voltar aos números. Vi um estudo do CDC baseado em uma pesquisa nacional com pais, usando dados de 2022, que estimou números muito semelhantes ao que você mencionou. 7 milhões de crianças nos Estados Unidos, cerca de 11% das crianças entre 13 e 17 anos, já foram diagnosticadas com TDA em algum momento da vida. Além disso, há uma meta-análise global publicada no Journal of Affective Disorders que encontrou números similares em escala mundial. O que achei interessante foi que os meninos parecem ter o dobro de chances de serem diagnosticados em comparação com as meninas. Não consigo entender se há uma razão para isso ou se as meninas acabam passando despercebidas sem um diagnóstico. Sim, esse é um ponto muito interessante. Acho que a proporção costumava ser de 4 para 1, ou seja, 4 meninos para cada menina diagnosticada, mas agora é de 3 para 1. Então, está começando a equilibrar um pouco mais. Acredito que isso ocorra porque os sintomas se manifestam de maneira diferente em mulheres em comparação com homens. Além disso, grande parte da pesquisa sobre TDA foi realizada principalmente com meninos em idade escolar ou homens adultos. Isso gerou um viés nos estudos, pois a maioria das pesquisas foi feita apenas com homens destros, excluindo muitas mulheres. As meninas nem sempre apresentam o subtipo T de transtorno do déficit de atenção. Existe a crença de que muitas vezes elas demonstram um comportamento mais sonhador, com sintomas mais sutis e encobertos, enquanto os meninos tendem a apresentar sintomas mais evidentes. Eles são mais propensos a ter o que chamamos de comportamentos externalizantes, como reagir de forma impulsiva. Se há um problema no recreio da escola, por exemplo, é mais provável que o menino empurre ou bata em alguém, o que leva a serem rapidamente rotulados como problemáticos. Como consequência, eles são encaminhados mais rapidamente para um psiquiatra infantil, facilitando o diagnóstico. Portanto, não acredito que essa condição seja predominantemente masculina, como se pensava antes.
Essa ideia já está ultrapassada. Agora sabemos que há uma geração perdida de mulheres que estão sendo diagnosticadas com autismo e TDA apenas agora, em seus 40, 50, 60, 70 e até 80 anos, depois de uma vida inteira de desafios e dificuldades sem uma explicação clara. Incrível! E aquele mesmo estudo que mencionei anteriormente indicou que o TDA desatento é o subtipo mais comum. Me pergunto se isso se deve ao fato de que é mais frequentemente diagnosticado em homens ou se há algo no subtipo desatento que o torna mais prevalente do que o hiperativo ou o combinado. Existe alguma correlação aí? Acho que, antes de mais nada, essas condições geralmente não se apresentam em casos puros. Elas são altamente comórbidas, o que significa que tem uma probabilidade muito maior de se sobrepor a outras condições relacionadas. Por exemplo, cerca de 87% das pessoas com TDA têm pelo menos outra condição, o que aumenta a complexidade e pode potencialmente elevar os riscos associados. A dislexia, por exemplo, é muito comum. Como mencionei antes, meu filho foi diagnosticado com TDA e dislexia, mas também com traços autistas. Há uma sobreposição significativa. Então, esse jovem tem dislexia e TDA. Provavelmente, pois eles são muito semelhantes em termos de comportamento, desorganização e dificuldade em concluir tarefas. Quero falar um pouco sobre o lado emocional do TDA, porque muitas vezes ele é associado a dificuldades de atenção e hiperatividade. Mas acho que há um aspecto menos conhecido, o lado emocional, como você também menciona no seu livro. Há vários artigos escritos sobre isso. Como um pai pode diferenciar entre uma criança naturalmente tímida e outra que está enfrentando desafios emocionais ligados ao TDA se a criança ainda não foi diagnosticada? Sim, essa é uma pergunta difícil. A desregulação emocional é frequentemente observada em crianças com TDA. Isso está ligado ao componente hiperativo e impulsivo. Crianças com TDA do subtipo desatento podem ter mais chances de desenvolver depressão e ansiedade, que nem sempre são facilmente perceptíveis. Isso também pode estar associado à baixa autoestima. Crianças com TDA frequentemente recebem repreensões e críticas negativas de professores, seja por não prestar atenção, perder materiais escolares, trazer os livros errados ou esquecer itens da escola. Com o tempo, isso pode afetar sua autoestima e autoconfiança. Gostaria de voltar ao tema da educação, mas antes gostaria de perguntar algo sobre o diagnóstico do TDA. O diagnóstico geralmente envolve entrevistas clínicas, avaliações comportamentais e testes psicológicos. Mas e o uso de ressonâncias magnéticas? Atualmente, elas são usadas em pesquisas sobre TDA, mas poderiam ajudar no diagnóstico? Acho que ainda não chegamos lá, mas certamente, para ajudar a orientar o julgamento clínico do psiquiatra, a neuroimagem poderia ser útil. No entanto, há muita resistência ao seu uso porque os resultados podem ser variáveis e questionáveis. Na psiquiatria, diferentemente de outras áreas médicas, não se examina diretamente o órgão que está sendo diagnosticado. O Dr. Daniel Amen fala muito sobre isso. Se você tem um problema no rim, faz um ultrassom. Se é no pulmão, um raio-x. Mas se é um problema no cérebro, o processo é completamente diferente. E isso é preocupante, pois sabemos que a nutrição afeta diretamente a saúde mental. Você mencionou algo antes, que foi, quando algo está errado com os rins, o médico faz um exame dos rins, ou se for com os pulmões, você faz um raio-x. Uma maneira objetiva de analisar o órgão que você está tentando entender. Acho que esse é exatamente o ponto, certo? E essa é a questão sobre a ressonância magnética, mas entendo que você está dizendo que ainda não é um protocolo estabelecido e totalmente confiável. Certamente é útil para orientar o julgamento clínico, sem dúvida. E eu realmente acredito, obviamente, que defendo a inclusão da medicina nutricional na psiquiatria. Acredito fortemente que qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de dificuldade ou transtorno de saúde mental deveria ser encaminhada simultaneamente a um nutricionista ou dietista para avaliar possíveis deficiências nutricionais específicas, que sabemos que ajudam a regular, como mencionei, os sistemas dopaminérgico e serotoninérgico do cérebro. Então, acho que isso deveria acontecer. E também acredito que analisar o cérebro do ponto de vista neurocientífico é potencialmente útil, mas ainda não chegamos ao ponto de usá-lo como uma ferramenta específica de diagnóstico. Certo. Então, quero voltar a algo que você mencionou antes, que foi o impacto dos ômega 3. Você fez muita pesquisa no NIH explorando os efeitos da suplementação com ômega 3 em adultos com TDA.
Você pode nos explicar como foi esse estudo e quais foram as descobertas? Sim, a maior parte das minhas pesquisas foi sobre os ácidos graxos ômega 3. No King's College de Londres, coletamos amostras de sangue de crianças com e sem TDAH e analisamos os níveis de ácidos graxos ômega 3 e sua correlação, ou seja, as relações com a atividade cerebral durante tarefas específicas de processamento cognitivo e emocional. Enquanto eu estava no NH, coprojetei e conduzi o primeiro ensaio clínico randomizado e controlado por placebo do mundo para testar, pela primeira vez, o efeito do ômega 3 na função cerebral de adultos com TDAH, focando especificamente nos processos relacionados à recompensa. Tínhamos a hipótese de que uma dose alta de ômega 3, cerca de 3 gramas, que é aprovada pelo FDA como segura e tolerável até 3 gramas de ácido eicosapentaenoico, EPA, combinado com o ácido docosahexaenoico, DHA, em comparação com um placebo, poderia melhorar as respostas relacionadas à recompensa. Nosso estudo focou em uma região do cérebro chamada estriado ventral e na ativação BOLD dependente do nível de oxigênio no sangue nessa área para ver se aumentava após a administração de uma dose alta de ômega 3. Sabemos que as respostas de recompensa no cérebro de pessoas com TDAH geralmente são reduzidas. Vários pesquisadores antes de nós já haviam estudado esse fenômeno, como Nora Volkow, diretora do NIDA, e vários outros que replicaram essa descoberta de hiporreatividade na ativação do estriado ventral. Basicamente, isso significa que as respostas à recompensa em pessoas com TDAH são menores em comparação com indivíduos sem o diagnóstico. Ou seja, eles não sentem a mesma excitação ou motivação por recompensas monetárias, algo que pode ser observado por meio de uma ressonância magnética funcional. No nosso estudo, os participantes jogavam um jogo dentro da máquina de ressonância magnética, onde tinham a oportunidade de ganhar recompensas em tempo real, e a região do cérebro envolvida nessa resposta era o estriado ventral, que é o centro de recompensa do cérebro. Nosso objetivo era investigar se o ômega 3 poderia modular suas respostas à recompensa. Sim, é um estudo muito interessante. E quero continuar no tema da nutrição porque, além disso, no seu livro você fala bastante sobre diferentes aspectos da nutrição, o papel da nutrição na função cerebral e intestinal e coisas do tipo. Mas queria te perguntar: muitos pais, talvez porque seus médicos tenham sugerido, recorrem à medicação como primeira solução, enquanto a nutrição muitas vezes é negligenciada. Por que você acha que o aspecto nutricional não recebe tanta ênfase quanto a medicação no tratamento do TDAH? É falta de conhecimento sobre o assunto? Ou falta de crença no impacto real que a nutrição pode ter? O que faz com que o aspecto nutricional nessas condições seja ignorado ou não apareça como parte dos tratamentos prescritos? Sim, é bastante complexo. E poderíamos passar o dia todo respondendo essa pergunta. Mas, antes de tudo, a pesquisa em nutrição é muito difícil de realizar porque os psiquiatras que trabalham no campo da psiquiatria nutricional ou da neurociência geralmente isolam nutrientes específicos, como os ácidos graxos ômega 3. Então, quando realizam o chamado padrão ouro da pesquisa, que é o ensaio clínico randomizado e controlado por placebo, eles pegam um grupo de crianças com TDAH e comparam com crianças sem TDAH, ou dividem as crianças com TDAH em dois grupos. Um recebe suplementação de ômega 3 e o outro um placebo, para depois fazer comparações. No entanto, há várias falhas na metodologia e no desenho desses ensaios. Por exemplo, os nutrientes não funcionam de maneira isolada, mas sim em sinergia. Quando você come um pedaço de peixe, não recebe apenas ômega 3, mas também vitaminas e oligoelementos necessários para a síntese e absorção nas células vermelhas do sangue. Além do ômega 3, você recebe ferro, iodo, magnésio, selênio, zinco e todos esses nutrientes trabalhando juntos no organismo. Em muitos ensaios clínicos, os pesquisadores não analisam a dieta prévia da criança para entender o que ela está consumindo. Sabemos que o ômega 3 presente em peixes gordurosos, frutos do mar ou fontes vegetais compete como o ômega 6, que normalmente está presente em alimentos ultraprocessados, como bolos, biscoitos, salgadinhos e pizzas. Esses alimentos contêm grandes quantidades de óleo de soja rico em ômega 6. Como o ômega 3 e o ômega 6 competem pela absorção no corpo, se uma criança toma um comprimido de 1 grama de ômega 3 por dia, mas sua dieta é rica em alimentos ultraprocessados, o ômega 3 nem sequer será absorvido. Quando o ensaio clínico termina após 12 semanas, os resultados podem não mostrar os efeitos esperados, e o estudo é publicado com uma conclusão negativa. E é isso que vira manchete.
ômega 3 é ineficaz, não desperdice dinheiro com suplementos. Isso acontece o tempo todo devido à falta de conhecimento sobre bioquímica nutricional, sobre como os ômega 3 funcionam no corpo e sobre os fatores bioquímicos que influenciam sua conversão e absorção. Por exemplo, a dieta da criança, sua genética e sua idade afetam a absorção do ômega 3. É um assunto altamente complexo. Como mencionei antes, os estudantes de medicina não recebem treinamento em nutrição. Esses estudantes se tornam nossos médicos e são eles que prescrevem metilfenidato, baseando-se apenas no modelo biomédico de controle de sintomas. Eles não conhecem a pesquisa nutricional ou, se conhecem, podem não compreendê-la completamente. Acho que é uma combinação de falta de educação nutricional e a forma como os médicos são treinados. O metilfenidato pode ser altamente eficaz e ter um grande impacto na atividade cerebral de crianças com TDA, comparando-os com controles. No entanto, sua eficácia a longo prazo é questionável e diminui significativamente entre 1 e 2 anos, a ponto de o medicamento perder a eficácia e precisar ser reavaliado. Além disso, o uso prolongado de medicamentos estimulantes traz outros efeitos colaterais e riscos, como vimos em estudos recentes sobre seu impacto no coração. Sim, vejo a complexidade disso. Algumas das coisas que você descreveu são muito interessantes e, acredito, desconhecidas para a maioria, como a competição entre a digestão do ômega 3 e do ômega 6, a disputa pela absorção e o impacto disso nos resultados de um estudo publicado. Provavelmente, há muitos casos em que alguém come peixe no almoço, mas depois come um pacote de biscoitos de sobremesa. E isso é muito útil saber porque acho que as pessoas podem dizer: ok, deixa eu ver o que foi publicado. E se o estudo publicado disser que o ômega 3 não foi mais eficaz que o placebo, mas você não tem conhecimento para fazer essas outras perguntas mais complexas, então pode acabar chegando a conclusões erradas. Acho que também é mais complexo do que isso. Os seres humanos são, de certa forma, programados para buscar prazer e evitar dor, e fazer mudanças na dieta pode ser extremamente desafiador para a maioria de nós. Estamos condicionados a enxergar alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar como recompensas. Desde os 2 ou 3 anos, estamos recompensando crianças com chocolate, doces, comidas ultraprocessadas, idas a restaurantes de fast food. E, de certa forma, estamos preparando nossas crianças para desenvolver uma relação problemática com a alimentação. Muitas vezes, crianças que desde cedo se acostumam a esse tipo de comida acabam reforçando esses padrões no cérebro, tornando-os difíceis de mudar. Para quebrar isso, é necessário um processo de reprogramação cerebral, através da poda sináptica, para enfraquecer essa conexão entre comida sinal igual a recompensa. Claro, a comida é prazerosa, mas alimentos saudáveis também podem ser. Eles podem ajudar a regular naturalmente a função dos neurotransmissores. Existem alimentos que ajudam e outros que prejudicam, e a comida, sem dúvida, pode ser viciante. Os cientistas da indústria alimentícia são muito bem pagos para criar o chamado ponto de felicidade, que libera dopamina, gera uma sensação de euforia, faz você se sentir bem e querer mais. Como qualquer outra substância, o consumo frequente de certos alimentos cria esses caminhos neurais no cérebro. Sim, isso é verdade. Você já encontrou resistência ao promover uma abordagem baseada na nutrição em suas palestras ou até mesmo em seu livro? Já recebeu críticas negativas? Sim, claro. O tempo todo, encontro muita resistência contra pessoas como eu, profissionais altamente qualificados que tentam incentivar e fornecer educação nutricional para ajudar. Sim, há muita resistência, muita oposição. Pode ser uma luta, mas como eu disse, é um assunto muito complexo e toca as crenças pessoais de cada um. Algumas pessoas podem interpretar erroneamente nossos esforços como uma forma de culpar os indivíduos, quando na verdade a responsabilidade deve ser colocada na indústria alimentícia, que está criando esses produtos. Isso é verdade. Eu queria te fazer outra pergunta. No seu livro, você destaca o papel fundamental da nutrição, dos ácidos graxos ômega 3, do zinco, do ferro, do magnésio e das vitaminas do complexo B. Também vi um estudo sérvio muito interessante publicado em 2024 na revista Children, que encontrou resultados muito semelhantes aos que você mencionou. Eles descobriram que crianças com TDA tinham níveis significativamente elevados do aminoácido homocisteína, assim como de ferro e ferritina.
Também constataram que os níveis de vitamina B12 eram significativamente mais baixos em comparação com crianças neurotípicas. Você mencionou alguns desses aspectos no seu livro. Então, minha pergunta é: os pais devem discutir de forma proativa com o pediatra exames de sangue específicos e suplementação nutricional se suspeitarem que seu filho pode apresentar sinais de TDA? Ou isso é algo que só deve ser considerado após o diagnóstico, com exames de sangue e suplementação nutricional vindo depois? Depende do país onde você mora. Se você está na América, pode obter um diagnóstico rapidamente. Se tiver plano de saúde privado, nós dependemos e você pode esperar de 2 a 10 anos por um diagnóstico. E atualmente há uma certa resistência política em conceder diagnósticos de TDA. Parece até que há uma agenda para reservar diagnósticos apenas para aqueles que estão mais gravemente comprometidos, porque a preocupação com o excesso de diagnósticos e muitas pessoas estão procurando avaliações devido ao maior reconhecimento e conscientização. Como eu disse, depende do país onde você está. Sempre digo que a alimentação vem primeiro. Então, qualquer pai que tenha preocupação com seu filho, obviamente isso depende da idade da criança. Se a criança tem menos de 6 anos, é melhor esperar até que tenha pelo menos 6 ou 7. Enquanto isso, faça tudo o que puder. Não há razão para não buscar a ajuda de um nutricionista e discutir possíveis padrões de comportamento problemáticos ou hábitos alimentares. Há muitos artigos atualmente que mostram, e quando digo artigos, me refiro à ciência publicada e revisada por pares, a relação entre o intestino e o autismo. Ou seja, a microbiota intestinal e o autismo, além de muitas pesquisas emergentes que mostram a complexidade dessas relações bidirecionais. Mas sim, existem cerca de 40 nutrientes essenciais necessários para o funcionamento do corpo e do cérebro humano. Compreender a importância da saúde cerebral e o papel dos sistemas de neurotransmissão é fundamental. O pai médio não tem esse conhecimento. É muito difícil. Quero dizer, até que comecei a estudar, realmente não prestava muita atenção ao papel da nutrição no cérebro. Eu entendi a sua importância na prevenção de doenças metabólicas crônicas específicas, doenças não transmissíveis como diabetes tipo 2, obesidade, AVC e doenças cardiovasculares, e até mesmo para a perda de peso. Sim, claro, a nutrição é essencial para a perda de peso. Mas quando você explica a um pai que o que ele alimenta seu filho pode influenciar sua aprendizagem em sala de aula, sua cognição, seu humor, a qualidade do sono e sua regulação emocional, muitos pais ficam surpresos ao saber disso. Quando vamos à escola, não aprendemos sobre neurotransmissores. Não aprendemos sobre dopamina, serotonina ou GABA. Certamente não aprendemos muito sobre ciências da nutrição. Não aprendemos quase nada sobre o cérebro. A maioria das crianças sai da escola sem ter ideia da localização funcional do cerebelo, da ínsula ou do córtex cingulado anterior. Para elas, isso tudo é um amontoado de palavras sem sentido. E precisamos transmitir essa educação nutricional essencial para os pais. Precisamos ensiná-los sobre aminoácidos, como você mencionou, que são fundamentais para a neurotransmissão. Precisamos falar sobre os ácidos graxos ômega 3. O EPA e o DHA ajudam a regular a serotonina e a dopamina, facilitam a sinalização celular e a comunicação química nas redes cerebrais, além de ajudar no sono. Também precisamos ensiná-los sobre a importância de vitaminas específicas, como a vitamina B, a vitamina D, a colina, os oligoelementos minerais, os antioxidantes e os polifenóis. Precisamos proteger a saúde do cérebro e podemos fazer isso por meio da nutrição. Podemos construir resiliência cerebral, mas só podemos fazer isso com uma educação nutricional adequada, que ensine como se alimentar para a saúde do cérebro, especialmente quais nutrientes essenciais ajudam a regular os sistemas que controlam o humor e o bem-estar. Isso é fundamental. Quero falar um pouco sobre os medicamentos e as terapias alternativas. Muitas crianças com TDA recebem prescrição de anfetaminas como Adderall e Ritalina. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, mas também tenho lido muito sobre o crescente interesse no uso de cogumelos para tratar o TDA. Quais são suas perspectivas sobre isso? Qual pergunta você quer responder primeiro? Bem, Adderall e Ritalina. Desde que me lembro, esses dois nomes de medicamentos sempre foram mencionados para crianças com TDA ou TDA. Então vamos começar com esses dois. Sim, acho que os medicamentos psicoestimulantes se tornaram sinônimos do TDA. Foi assim que o tratamento evoluiu.
Novamente, isso faz parte do modelo biomédico de doença e tratamento. Temos que considerar como os médicos são treinados. Eles aprendem esse modelo específico, no qual são ensinados sobre sintomas e os respectivos medicamentos prescritos. Trata-se de associar sintomas a tratamentos. E é assim que eles são formados. Em relação aos tratamentos alternativos, há pesquisas emergentes sugerindo que cogumelos como Lyon's manijuba de leão e cogumelos psilocibinos podem ter benefícios terapêuticos. A pesquisa ainda está em estágio inicial, mas sabemos que novas clínicas estão surgindo em instituições acadêmicas de prestígio, como o King's College de Londres, que já possui uma clínica especializada em psicodélicos. Conheço o trabalho do professor David Nott, que escreveu o livro Psychedelics aqui na Inglaterra. A pesquisa dele é fascinante. Espero que cheguemos a um ponto em que a abordagem ao TDA e à saúde cerebral vá além de simplesmente prescrever medicamentos. Não estou dizendo que os psicoestimulantes não tenham seu papel, mas esses são medicamentos potentes, muitos deles com advertências da FDA, e que podem ser administrados a crianças de apenas 6 anos. Então, precisamos desacelerar um pouco. Qual é o objetivo final? Obviamente, os pais se preocupam muito com isso porque a educação é a porta de entrada para o futuro dos filhos. Existe uma grande pressão sobre os pais para medicar seus filhos, pois eles não querem que sejam excluídos ou tenham dificuldades acadêmicas. Pessoalmente, conheço professores em instituições acadêmicas que tomaram esses medicamentos para conseguir passar a noite inteira escrevendo pedidos de financiamento. Sabemos o quão poderosos eles são e que podem ser muito eficazes, mas também trazem riscos. Não acho que isso deva ser uma disputa. Acredito que o futuro da medicina seja personalizado, integrativo e holístico. Há espaço para uma combinação de diferentes intervenções e tratamentos. Como pais, devemos fazer tudo o que pudermos de forma conjunta. Por exemplo, na minha experiência, meu filho participou de ginástica e trampolim em um clube atlético. Representou nossa cidade por vários anos. Também fez treinamento de boxe. Nem todos os pais podem oferecer essas oportunidades, mas podem incentivar os interesses de seus filhos. Meu filho também é artista e adora pintar. Como mencionei antes, ele costumava fazer rabiscos na sala de aula, o que lhe causou muitos problemas. Hoje em dia, já se entende que crianças com TD fazem isso, mas antes não era assim. Deve haver um equilíbrio. Acho que o Goleman explica isso muito bem. Devemos considerar os aspectos biológicos, psicológicos, espirituais e todos os outros fatores. Todos precisamos de equilíbrio na vida. Não pode ser simplesmente tome 30 mg de Ritalina e siga em frente. Isso é como colocar um curativo em uma ferida sem tratá-la. Precisamos considerar uma abordagem combinada. Além disso, os relacionamentos são absolutamente fundamentais para o sucesso de uma criança. Boas relações familiares, um ambiente tranquilo e tempo de qualidade são essenciais. O tempo é o presente mais valioso que se pode dar a outra pessoa. Infelizmente, muitas crianças hoje carecem do tempo dos pais porque estes trabalham demais. É um tema complexo, mas sim, o Lyon's Money, que tem poderosos antioxidantes, pode certamente ajudar na atividade cerebral. Adorei o que você acabou de dizer. Será que é realmente assim que queremos viver? Essa pausa é tão importante. Sim, estamos sempre com pressa, não é? Estamos todos correndo. Mas correndo para quê? Qual é o destino final? Para onde estamos indo? Temos apenas uma chance nesta vida, ou talvez tenhamos outras, mas essa é outra conversa. Mas esta é a nossa vida. Precisamos ter equilíbrio e aproveitar aqueles momentos realmente preciosos. Construir um relacionamento com seu filho, especialmente na adolescência, que é uma fase tão turbulenta e desafiadora, é essencial. Esses laços fortes vão ajudá-los a atravessar essa fase. Verdade. Poderíamos fazer uma conversa inteira só sobre isso. Com certeza. Quero te perguntar algo e, por enquanto, vou deixar de lado a nutrição e os medicamentos. A pergunta é sobre videogames. Eu já ouvi opiniões bem diferentes sobre crianças que querem jogar videogames, e na maioria das vezes, são meninos. Não quero dizer que sejam apenas eles, mas há uma corrente que diz que os videogames os ajudam a se concentrar e a focar na tarefa. E depois há outra corrente que diz que os força a ter um foco apenas de curto prazo, prejudicando a memória e a concentração a longo prazo. O que você pensa sobre isso? Você acha que, independentemente de a criança ter ou não TDA, isso pode ser um reflexo da condição ou algo que eles precisam ou não precisam?
Não tenho certeza, mas qual é a sua opinião? Sim, é um campo emergente, não é? A tecnologia ajuda ou atrapalha? Isso me lembra o debate de Jean-Jacques Rousseau na época do Iluminismo. As ciências prejudicaram ou aprimoraram a moral? Agora estamos vivendo um debate semelhante sobre crianças e tecnologia, e os estudos são bem contraditórios. Algumas pesquisas mostram que a tecnologia pode realmente ajudar algumas crianças, mas há também preocupações com o aumento do risco de problemas de saúde mental. É um verdadeiro campo minado, né? É um mundo completamente novo. Acho que o tempo de tela precisa ser regulado e monitorado. A Austrália não proibiu o acesso às redes sociais para menores de 16 anos? Sim, acho que a Austrália fez isso. Sei que aqui em Nova York, as escolas, pelo menos as escolas públicas, estão tentando proibir o uso de celulares ou até mesmo tê-los na escola. Então, os alunos entregam os telefones de manhã e os pegam de volta à tarde. Então, quem sabe? Mas há debates conflitantes sobre isso que continuam acontecendo. Sim, essa é uma ótima ideia. Qual você acha que é o maior equívoco sobre o TDA? Bom, quando meu filho foi diagnosticado, lembrou-me de ter comunicado isso a familiares bem-intencionados. Fiquei bastante surpreso porque recebi muitas críticas e comentários como: Ah, isso não é só uma etiqueta inventada para meninos travessos. Ou isso é uma invenção da indústria farmacêutica, não é? Ou isso acontece porque assistem muita televisão ou passam muito tempo na frente das telas. Mas, obviamente, sabemos que não é uma simples etiqueta para crianças problemáticas. Já temos décadas de pesquisas neurocientíficas, genéticas e epigenéticas que comprovam que é uma condição neurobiológica muito real. E sim, muitas vezes é simplesmente falta de conhecimento e falta de flexibilidade cognitiva para questionar suas próprias crenças. O que eu diria a alguém com opiniões muito rígidas sobre o TDA é: primeiro, mantenha a mente aberta. Segundo, consulte o PubMed, que é o maior banco de dados de pesquisas clínicas publicadas do mundo. E terceiro, converse com pessoas que têm a condição para compreendê-la melhor. O TDA pode ser extremamente debilitante e levar a diversos problemas, incluindo fracasso escolar e maior risco de criminalidade, infrações, abuso de substâncias e outros transtornos, na tentativa de manipular a bioquímica do cérebro, possivelmente devido a níveis mais baixos de dopamina e serotonina. Mas sim, existem muitos mitos e polêmicas, e acho que grande parte disso vem do próprio nome. TDA é um nome estranho e não reflete bem a condição, porque pessoas com TDA podem ter hiperfoco e habilidades excepcionais de atenção em áreas de grande interesse e paixão. Elas têm a capacidade de ignorar o mundo exterior e se concentrar intensamente em algo que realmente as fascina. Então, acho que o nome que foi dado à condição provavelmente não é o ideal. Interessante. Quero falar rapidamente sobre educação. Li, e você mencionou no seu livro, sobre alguns programas, e também li sobre algumas iniciativas aqui nos Estados Unidos. Existe um programa chamado SUN, onde educadores, conselheiros e membros da comunidade trabalham juntos para criar ambientes de aprendizagem inclusivos. Esse programa era voltado para crianças com autismo e outras condições. Minha pergunta é: quais estratégias os professores podem usar para apoiar melhor os alunos com TDA em salas de aula regulares? Tenho certeza de que há muitos alunos com TDA nessas salas, e provavelmente são os mesmos que recebem os rótulos que acabamos de discutir. Mas quais seriam algumas estratégias que os professores poderiam implementar para melhor apoiar esses alunos? Sim, acho que obviamente, sob a Lei da Igualdade de 2002, existe uma longa lista de ajustes razoáveis, e acredito que vocês os chamam de acomodações, certo? Mas antes de tudo, é essencial identificar crianças neurodivergentes, aprender a reconhecer os sinais dessas diferenças. Entendo que os professores não são psicólogos e que isso não faz parte de suas responsabilidades, mas talvez ter um psicólogo escolar seja uma ótima ideia. Sei que nos Estados Unidos vocês têm orientadores escolares, o que é fantástico. A identificação precoce é essencial para apoiar essas crianças e compreender como essas diferenças de aprendizado podem se manifestar de maneira diferente entre meninos e meninas. Também é importante compartilhar estratégias para promover um ambiente de aprendizado inclusivo e acolhedor, com acomodações flexíveis, espaços sensorialmente amigáveis e comunicação clara.
Além disso, trazer de volta o ensino das ciências da nutrição, educando as crianças sobre sustentabilidade, alimentação e como os alimentos podem ser protetores para a saúde cerebral e o funcionamento cognitivo. A comunicação é tudo. Precisamos entender que muitos indivíduos neurodivergentes possuem habilidades excepcionais e podem contribuir imensamente para o mercado de trabalho, desde que recebam apoio desde a infância. Muitas vezes, pessoas neurodivergentes se destacam em tecnologia, onde características como hiperfoco, criatividade e solução de problemas podem ser aproveitadas ao máximo. Eu adoro a história do homem que inventou o Sony Walkman. Acho que seu sobrenome era Chiara, algo assim. Ele é citado como tendo TED e sei que ele teve muita dificuldade para ir trabalhar diariamente em trens lotados e escritórios barulhentos cheios de pessoas. Ele sofria muito com isso, mas felizmente a Sony ofereceu acomodações, permitindo horários flexíveis e espaços de trabalho adaptáveis, além de deixá-lo trabalhar à noite. Graças a essas adaptações, ele criou um dispositivo de música portátil que transformou a Sony, tornando-a a grande corporação que é hoje. Se ele não tivesse recebido essas acomodações, o Sony Walkman talvez nunca tivesse sido inventado. Além disso, grandes empresas como a Microsoft têm liderado campanhas de recrutamento para neurodivergentes, incluindo pessoas com autismo. Elas oferecem horários flexíveis, possibilidade de trabalho remoto, ambientes adaptados sensorialmente e espaços silenciosos. Precisamos trazer isso para as escolas, porque essas crianças podem se tornar os próximos grandes inovadores e contribuir de forma significativa para a sociedade. Muitos dos nossos maiores escritores, inventores e empreendedores tinham TDA ou autismo. Precisamos mudar a forma como pensamos sobre essas condições. Não devemos focar apenas em mudar a criança através da medicação, mas sim adaptar o ambiente para que ela se sinta incluída, tenha voz e faça parte ativa do seu aprendizado. Essa história do Sony Walkman é incrível. Eu não a conhecia, é realmente inspiradora. E acho que o que você mencionou sobre trazer a educação nutricional para as escolas também seria extremamente benéfico, não só para os professores e os pais, mas para os próprios alunos, para que aprendam como a alimentação afeta sua saúde cerebral. Seria uma excelente maneira de iniciar esse processo. Muitas vezes as crianças não aprendem sobre a origem dos alimentos. Além disso, ao plantar algo, é necessário regar, garantir que o solo esteja adequado, que haja exposição ao sol e nutrientes suficientes. Aprender sobre minerais e os ingredientes essenciais para o crescimento de uma planta é um ensinamento sobre cuidado e paciência que não está sendo ensinado o suficiente. Aprender a cultivar, a cuidar e a dedicar tempo é fundamental. E conhecer a origem dos alimentos é realmente muito importante. Sim. E como isso impacta o corpo, as emoções, os sentimentos e tudo mais. Estamos chegando ao fim do nosso tempo, e temos uma tradição de encerramento em nosso podcast, onde pedimos aos nossos convidados que compartilhem um conselho prático e essencial para nossos ouvintes. A pergunta para você é: se sou pai de uma criança que frequentemente recebe rótulos como os que você mencionou antes, problemático, desatento, entediado na aula, entre outros, mas não tenho acesso a profissionais como médicos, professores ou orientadores que entendam e possam identificar os sinais do TDA. Quais seriam os primeiros passos que você recomendaria para esses pais, que talvez também não tenham recursos ou conhecimento para começar a se informar e, no fim das contas, defender seus filhos? Sim, acho que quando você é pai de uma criança com uma diferença no desenvolvimento neurológico, acaba se tornando um tipo especial de pesquisador. Eu costumava dizer que você se torna um pesquisador melhor do que um agente do FBI, porque basicamente quer saber tudo sobre essa condição. Quer entender para poder ajudar seu filho a prosperar. E acredito que construir uma comunidade é algo extremamente importante. Conversar com outros pais que estão passando por jornadas semelhantes, construir uma rede de apoio, buscar a ajuda de professores compreensivos que tenham tempo para ouvir e ajudar a criar um plano. Hoje em dia, há muitos recursos online, como palestras do TED e organizações sem fins lucrativos que oferecem materiais, atividades e ensinam habilidades. Muitas dessas organizações apoiam pais que enfrentam dificuldades financeiras, como famílias de baixa renda. Há muito que pode ser feito. E acho que uma das coisas mais importantes a lembrar é que você não está sozinho. Há milhões de pais em todo o mundo passando ou que já passaram por esse processo e que podem ajudar, orientar e servir como mentores, porque já estiveram no seu lugar.
Então, mesmo que às vezes pareça extremamente solitário, lembre-se disso. Também é muito importante que os pais reservem um tempo para si mesmos, que pratiquem o autocuidado e se amem. É fácil para os pais se sentirem desanimados, sem esperança, ou até mesmo desenvolverem depressão ao longo do caminho, porque criar uma criança com uma diferença neurológica como autismo ou TDA é um desafio imenso. Pode ser realmente difícil, então quero reconhecer e aplaudir todos os pais que estão nessa jornada. Lembrem-se de que vocês estão fazendo um trabalho incrível. Foi por isso que publiquei meu livro, para que pudesse ser um recurso para outros pais e um lembrete de que vocês não estão sozinhos. Além disso, no meu Instagram, que tenho certeza de que vocês irão marcar, há uma grande quantidade de informações gratuitas sobre o cérebro, alimentação e tudo o que discutimos hoje. Doutora Go, muito obrigada por essa conversa tão enriquecedora. Agradecemos profundamente sua experiência e o trabalho que está realizando para aumentar a conscientização sobre o papel da nutrição no TDA. Antes de finalizarmos, onde nossos ouvintes podem encontrar seu livro? Eu vi na Amazon. Alguma outra sugestão de onde podem encontrá-lo e mais informações sobre o seu trabalho? Sei que você tem Instagram, vamos mencioná-lo também. Alguma última mensagem que gostaria de deixar? Sim, vocês podem encontrar mais informações em nutritiosmins.ig e no Instagram como @nutritiosmins. E, claro, o livro está disponível na Amazon. E com isso, agradecemos a todos por nos acompanharem hoje. Esperamos vê-los no próximo episódio. Até lá, cuide-se! Ao encerrar, quero agradecer por se juntar a mim no podcast Seu Caderno. Se você gostou do que ouviu, peço humildemente que siga e se inscreva. Até a próxima, lembre-se, entender seu corpo é o primeiro passo para fortalecer sua mente.